Eu venho, através desse vídeo, falar sobre o estupro do ponto de vista simbólico. As pessoas devem perguntar: nossa, estupro do ponto de vista simbólico em um país onde uma em cada 5 mulheres já sofreram um estupro? Como assim? Quando eu comecei a estudar psicologia analítica e me adentrei mais profundamente na mitologia, uma das questões assim que sempre me intrigaram foi a presença da temática do estupro em diferentes mitologias, na grega, na africana, na nórdica, na romana. Eu percebi que é uma temática constante. E o que seria essa questão do estupro do ponto de vista simbólico? Eu pensava, nossa, será que a gente vive numa sociedade, numa cultura do estupro? Isso tem um padrão mítico, né, que está implantado. Por que a nossa sociedade vive essa cultura do estupro? Cultura do estupro, para quem não sabe, é que nós mulheres crescemos numa cultura onde, quando uma mulher é abusada, sofre um estupro, uma tentativa ou uma cantada abusiva, ela é considerada culpada. Até hoje, nos tribunais, nos julgamentos, ainda se leva em conta essa questão. Ah, mas que roupa você estava vestindo? Ah, mas que você estava andando sozinha à noite naquele lugar? Ah, mas por que você quis ficar louca na balada? Coisas assim que são extremamente abusivas, esse tipo de interrogatório, assim, onde se culpabiliza a vítima pelo abuso. Eu pensei, será que tem a ver com essa temática, essa questão da cultura? A nossa cultura, a gente sabe que é uma cultura de estupro, de abuso, de dominação, de poder em relação aos mais fracos, dominar, vencer, destruir. Esse é o aspecto negativo da cultura patriarcal que a gente meio que já conhece de cor, de inferiorizar a mulher, o feminino, o vulnerável, ele precisa ser destruído, humilhado, combatido, envergonhado. Aspectos negativos na cultura patriarcal. Porém, na mitologia, o estupro, ele não tem essa conotação literal. Inclusive, quando o estupro tem uma conotação literal, é porque tem algo que não tem espaço naquela consciência, que fica dissociado e é usado de forma violenta, aquela coisa por baixo dos panos, por baixo dos tapetes. Na mitologia, se a gente pega, por exemplo, o exemplo da Medusa, que foi estuprada por Poseidon, foi humilhada por Atena, porque na própria mitologia, que pode ser entendida de diferentes formas, ela representava um aspecto psíquico da própria Atena, um aspecto jovial, sexual, bonito, sensual, que Atena, como deusa do patriarcado, reprimia em prol da razão, da racionalidade, essa coisa dos instintos, ela desprezava. Portanto, estava dissociada, é um aspecto da Atena que está dissociado e, por estar dissociado, se torna monstruoso, petrificador, se torna uma força assim que é constelada no sentido negativo, não fica bem apropriada, usufruída e desfrutada. E a Medusa, ela é invadida pelo Poseidon, que é esse próprio inconsciente coletivo que traz as questões dos prazeres, dos instintos, da sexualidade, e ela não tinha permissão para isso por ser devota de Atena, que é uma deusa virgem. As deusas virgens não se relacionam no sentido de dependência desse masculino. E para Atena se consolidar como essa deusa patriarcal, essa filha do pai, ela nega alguns aspectos do seu feminino.
e eles são representados pela Medusa. E como essa parte dissociada que não tinha permissão para a sexualidade ocorre em forma de estupro. Ou no caso da Perséfone, que foi raptada por Hades, se bem que na mitologia, uma vez uma professora falou que a Ellen, ela falou que o rapto não tem a mesma conotação de estupro, porque o rapto ele tem um certo consentimento, assim, ele tem alguma forma de consentimento, mas mesmo assim é um rapto. E Hades raptou Perséfone e foi uma necessidade psíquica, esse rapto, essa imersão desse inconsciente, esse reino infernal foi uma necessidade psíquica para que ela crescesse, se tornasse mulher, integrasse parcialmente seus instintos e saísse da prisão do reino da mãe, dessa mãe boa demais, terrível, que a oprimia, que a queria mantê-la num lugar aconchegante, nutridor, onde não lhe faltasse nada e também ela não precisasse buscar nada e assim também não crescesse, não se desenvolvesse. Então, quando a gente olha na mitologia, tem esse aspecto da sexualidade quando ela é dissociada. Artemis também sofre tentativa de estupro, porque também e essa parte dela, esse feminino, ele é integrado dessa forma mais agressiva. O problema é sempre a literalização. Quando os freudianos usam essa expressão matar pai e mãe, é sempre no sentido simbólico, né? São poucos casos onde esse literal acontece e são tragédias terríveis no núcleo familiar, assim, que reverberam por várias gerações. Então o problema é a literalização, é a não compreensão do simbólico, não compreensão de que se eu tenho algum aspecto psíquico não constelado, que eu não trago para a consciência, que é sombrio, que me apavora, eu não me relaciono com ele, em algum momento ele pode me estuprar, no sentido de invadir minha consciência, ele pode provocar um surto, um sintoma, alguma doença. Então, esse seria o estupro do ponto de vista simbólico. E no caso dos estupradores, o que a gente tem aí reprimido, desintegrado da consciência? O próprio feminino que está subjugado, que está destruído, que está violentado, que está objetificado. Nos termos da psicologia analítica, seria a não relação com a própria ânima, com o feminino interno. Esse não resgate que é necessário, assim como nós mulheres precisamos curar, resgatar o nosso masculino, assim, reconhecer essa potencialidade masculina que não pertence unicamente ao homem, mas trazer para a consciência. O homem também precisa fazer as pazes com esse feminino, reconhecer a potencialidade, porque senão ele perde simplesmente parte importante da vida que representa a criatividade, o potencial, a própria força da vida está contida nessa ânima que tem aspectos bons, aspectos ruins, aspectos de vulnerabilidade que faltam para esse herói no sentido do ego, que precisa conquistar, que precisa vencer. O próprio mito do herói, a gente percebe que é muito comum nessa temática o afastamento dos pais. E o que seria esse afastamento do ponto de vista simbólico? Não é simplesmente sair de casa, porque tem gente que sai de casa e continua preso naqueles padrões familiares. Esse afastamento desses padrões é muito mais em nível interno. Então, quando esse estupro se consolida de forma literal, já tem um problema de espírito, no sentido de a ânima está desintegrada, o feminino dessa pessoa está abandonado, rejeitado
e abusado já por essa pessoa, já foi rejeitado. Então é uma temática, quando a gente pensa em cultura do estupro, tem uma questão ali da nossa sociedade patriarcal para com o feminino, de não querer destruir, de não querer humilhar aquilo que é vulnerável, aquilo que se permite ser, aquilo que é emotivo, aquilo que é assim mais natural do ser humano, assim, sair um pouco dessa zona do medo, do controle e se permitir, coisa que falta na nossa sociedade, permissão que falta na psique de muita gente e que pode ser feita com carinho, com suavidade, com delicadeza, para a gente se curar no nível cultural, de trazer esse aspecto, esse problema cultural do estupro para a consciência e trabalhar isso na raiz do problema, na objetificação do ser humano, nesses aspectos desintegrados, porque esse é um tema da nossa época. O espírito da nossa época ainda não compreendeu a importância do outro, do feminino, ainda está nessa questão de colonizar, objetificar, de violar, de aquilo que é vulnerável, inferiorizar. Então eu gostaria de compartilhar com vocês esses aspectos. Eu sei que poderia falar muito sobre o tema, eu sei que é um tema muito polêmico e muito difícil para a maioria. E se alguém tiver alguma questão, quiser trazer alguma coisa, alguma pergunta, por favor, pode fazer que eu respondo. Obrigada.